é o Pira Papo, onde o assunto é sempre fogo. Eu sou Fernanda Cabral e a pergunta hoje é: como o fogo se comporta? O fogo, ele é um organismo praticamente vivo. Ele é formado por ar, o oxigênio. Então, essa parte aí, o oxigênio que a gente respira, que tem abundância no nosso ar. Ele também é formado pelo combustível, que é aquilo que queima, o que pega fogo. Pode ser a madeira, pode ser o mato, o papel, um tecido. E também por uma fonte de calor, que é a ignição, que começa o fogo. E o fogo, ele tem algumas características que favorecem a sua propagação. Primeiro, o fogo, ele tem uma capacidade de radiação. A radiação, ela é essa capacidade de transmitir calor, transmitir a energia térmica, mesmo sem o contato físico. Por isso que às vezes a gente está chegando perto assim de uma fogueira, de um fogo no fogão, mesmo sem encostar, você já sente aquele calor intenso assim, praticamente queimando. É essa capacidade da radiação de transmitir o calor, mesmo sem encostar. Assim, no fogo, ele consegue já ir esquentando, ressecando as coisas que estão próximas, mesmo antes dele chegar de fato a pegar nelas. O fogo, ele também tem uma característica que cria um fenômeno chamado convecção, que é um movimento de ar. O fogo esquenta o ar quente sobe, o ar frio desce. Esse ar frio está cheio de oxigênio, desce. Quando ele desce, faz o fogo ficar ainda mais intenso, porque justamente o fogo se alimenta de oxigênio e ganha ainda mais força. E esse movimento do ar quente subindo, ele acaba espalhando calor tanto para o alto quanto para os lados. E isso faz também com que o fogo consiga ir se propagando com muita velocidade. E acontece de alguns elementos, algumas coisas ali, um pedaço de madeira, alguma coisa que está muito quente, ser arremessado para o lado. O comportamento do fogo, ele é influenciado por três coisas. É um dos triângulos do fogo, o triângulo de comportamento do fogo. De um lado, uma influência é o combustível. O que afinal está pegando fogo? Se a gente tem muito combustível, por exemplo, muito mato seco em abundância, esse incêndio ele vai acontecer com mais força. Também, uma coisa que faz diferença é a meteorologia. Então, as condições do tempo, tanto as condições de umidade, quanto de temperatura, quanto também do vento. Então, se está muito seco, se está com a temperatura muito alta, esse incêndio ele vai acontecer de um jeito muito mais forte. Se o vento vem, o incêndio corre. Então, a gente até fala muito dentro da comunidade do fogo dessa máxima de 30-30-30, que é quando você tem uma temperatura acima de 30 graus, uma umidade do ar menor de 30% e ventos acima de 30 km por hora, esse incêndio, o fogo, é praticamente impossível de controlar. E a terceira coisa que influencia o comportamento do fogo é a topografia, que é a característica de relevo daquele lugar onde o incêndio está acontecendo. Então, se é uma área de morro, isso faz, por exemplo, com que o fogo possa se propagar com mais velocidade. O fogo, ele corre morro acima, justamente por causa dessa característica da convecção que faz o movimento do ar espalhando calor para cima e para os lados. Numa inclinação, o fogo está queimando aqui e ao mesmo tempo já está esquentando as próximas coisas que ele vai pegar logo mais. Então isso faz, por exemplo, com que o fogo tenda a correr morro acima numa velocidade muito maior. Meteorologia, combustível e topografia. Os três elementos que fazem diferença para o comportamento do fogo. E agora, com a crise climática e todas essas transformações, muitas dessas variáveis estão se alterando. Faz com que as medidas de prevenção sejam ainda mais importantes. Afinal, fogo é fogo e todo cuidado é pouco. Mas afinal, como prevenir incêndios florestais? Isso já é assunto para um próximo papo. Na escola, a pergunta como o fogo se comporta pode ser trabalhada de múltiplas formas. Você pode fazer um experimento, por exemplo, com vento, utilizando sopro ou ventilador, para demonstrar o efeito que isso tem, por exemplo, no vapor, na fumaça. Também é possível utilizar maquetes para demonstrar os diferentes tipos de terreno e simular como o fogo se comportaria em cada um deles.
Também é possível convidar os alunos a observar dados meteorológicos do território. Então, aqui, por exemplo, do nosso município de Piracaia, qual tem sido a temperatura média, como tem sido a velocidade dos ventos, qual tem sido a umidade, para detectar padrões e discutir os riscos de incêndio florestal em cada período. E também é possível convidar os alunos a fazer um debate sobre a mudança climática, a crise climática, e como que é que esses efeitos, por exemplo, um período de estiagem mais longa, períodos de ondas de calor, influenciam o risco de incêndio florestal. Como é que você vai trabalhar com a sua turma? Até o próximo Pira Papo!